Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Estou mais uma vez aqui, continuando os vídeos, gravando aí uma série de vídeos falando a respeito do orgulho que nos causa tantos males. É você que está assistindo esse vídeo, assista pelo YouTube, vá até o nosso canal, dê lá o seu joinha, compartilhe, comente, para que possamos cada vez mais estar propagando esses vídeos aí, que possam alcançar cada vez mais pessoas, né? Eu agradeço a vocês. Nessa sequência, então, nós vamos falar hoje, ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: Meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: Vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Essa é a história de Naamã, todos conhecem bem. Uma história muito bem conhecida no meio cristão. É para quem conhece de Bíblia. Naamã sofria de uma doença terrível, degenerativa, a lepra. E ele tinha lá um escravo na sua casa, que ele capturou quando passava por Israel. E essa falou à sua esposa a respeito de Eliseu, um homem de Deus que estava em Samaria. E ele contou para o rei dele. O rei dele chamava-se Ben-Hadad. E eu quero falar a respeito desses dois homens, de Ben-Hadad e de Naamã. São dois homens orgulhosos. São dois homens que o orgulho é abundante em suas vidas. A sua posição social lhes fazem ser orgulhosos e achar que podem todas as coisas com quaisquer pessoas. Há muitas pessoas assim, em todos os lugares, né? Então, quando Ben-Hadad ficou sabendo que haveria uma possibilidade de cura lá em Samaria, ele escreveu uma carta autoritária para Jorão, o rei de Israel. Jorão leu aquela carta e aquela carta dizia, não era um pedido, era quase que uma ordem, que Jorão curasse o servo dele, Naamã. Que ele estava enviando Naamã para lá para ser curado, para ele resolver o problema. Então, uma arrogância, uma prepotência muito grande, por Ben-Hadad ser o dominador do mundo desta época, seu reinado era uma potência nesta época. Ele achava que poderia ordenar, que poderia resolver todas as coisas dessa forma. Então mandou a carta lá para Jorão, e Jorão ficou desesperado, achando que ele estava querendo guerra. Esse é um dos personagens orgulhosos dessa história que não se redimiu, que não se arrependeu do orgulho. Ele continuou orgulhoso até a queda do teu reinado. Agora, Naamã foi diferente. Naamã foi orgulhoso, foi até Eliseu, com seus carros de guerra, com suas comitivas, com presentes, achando que seria muito bem recebido como um rei, ia ser muito bem recebido como um grande homem de guerra que era, mas Eliseu não deu muito assunto para ele. Mandou o recado para ele se banhar no Rio Jordão, e agora é onde o orgulho fala alto, né? Onde o orgulho de Naamã fala alto. Ele volta para ir para casa revoltado, cheio de ira, indignado por não ter sido recebido e por ter recebido uma missão tão mera, que era mergulhar no Rio Jordão. E acontece assim com pessoas orgulhosas. Se acham demais, acham que pode todas as coisas, que pode resolver todas as coisas. E aí o orgulho não os deixa pensar direito. Olha que missão tão simples. Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para poder ser curado. E aí um dos servos dele, que é o versículo 13 aqui, que eu acabei de ler para vocês, um dos servos dele falou: Meu senhor, o senhor é um grande homem, deu uma massageada ainda no ego dele ali. O senhor é um grande homem, guerreiro, imagina, se ele tivesse dado uma missão muito difícil, o senhor não ia fazer? Imagina uma missão dessa, mergulhar 7 vezes no Jordão, o senhor não tem nada a perder. Então ele pensou bem, resolveu deixar de lado o orgulho e mergulhar nas águas do Jordão. E com esses mergulhos, ele foi curado. A sua fé
fez ele ser curado. E o abandono do orgulho. Se ele continuasse perseverando naquele orgulho, voltasse para casa sem cumprir a missão, ele não teria recebido a cura. E hoje em dia nós vivemos um mundo em volta de tantas pessoas que querem e não recebem de Deus por causa do orgulho. Muitas orações intuitivas, muitas orações direcionadas a Deus, sendo que Deus é o Todo-Poderoso. Não somos nós. Nós não somos nada perante o poderio do Senhor. Nem o cargo mais elevado da terra é alguma coisa perante os olhos do Senhor. Somos pequeninos, somos filhos do Senhor. Estamos aqui para servi-lo, seguir a tua palavra, ser um discípulo de Cristo, seguir a Jesus Cristo. E todos os servos e seguidores do Senhor Jesus Cristo são servos e discípulos humildes. Claro que há algumas exceções bíblicas que nós vamos falar dessas exceções no próximo vídeo. Agora, por enquanto, quero deixar para vocês essa história desses orgulhosos. Um do orgulho destruiu, o outro arrependeu-se do orgulho e foi curado. Que vocês possam ter um ótimo dia, que o Senhor possa lhes abençoar. E amanhã estarei de volta com outro vídeo, o terceiro da série, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Um abraço a todos.